The Beginning After the End. Volume 9. Capítulo 369. O Victoriade Terceira. 7.000 viu. Eles saíram já tem tempo. Pascal murmurou para Deacon, que estava de pé ao lado dele. Estávamos todos alinhados enquanto a assistente Afene nos conduzia por uma série de movimentos e posturas para aquecer nossos músculos. O que, em nome do Alto Soberano, a foice de Sesclar iria querer com nosso professor, afinal? Talvez ele tenha ofendido ou irritado ela de alguma forma. Deacon sugeriu, mexendo nervosamente com sua máscara. Como eu, Deacon geralmente usava óculos, mas não era possível usá-los com as máscaras. Felizmente, minha visão estava melhorando lentamente desde que minha doença debilitante foi embora, mas Deacon constantemente tinha que parar e olhar de soslaio para a assistente Afene para ver em que posição ela havia torcido seu corpo atlético. Não seja estúpido. Valen zombou. Uma foice não viria pessoalmente para isso. Ela enviaria seu retentor, ou talvez apenas um bando de soldados. Com quase todas as foices presentes no Victoriade, é de se esperar que eles apareçam pessoalmente em algum momento. Talvez o professor seja o amante secreto da foice Serisvritra. Laurel deu uma risadinha, escondendo a boca atrás de uma de suas longas tranças. Maela se inclinou para mim e sussurrou. Alguém precisa desencanar das histórias românticas bregas. Ou ele está treinando para substituir o retentor dela. Marcos sugeriu. Todos nós vimos o quão assustador ele pode ser quando quer. Você conhece mais alguém, até mesmo professores, que pode treinar tão facilmente em gravidade máxima na plataforma de luta da escola? Ele nem sequer suava. Valen deu de ombros, saindo da forma por um instante. A assistente Briar estava andando entre nós, e oferecendo pequenas correções na forma de nossos movimentos. Seu cabelo laranja e amarelo estava puxado para trás, o que dava um ar assustador para ela. Como se ela estivesse se preparando para chutar a bunda de alguém. Menos conversa, mais esforço. Ela repreendeu. Teorias interessantes. Valen continuou, sua voz mais baixa. Mas poderia ser mais mundano do que isso. Eu já conheci pessoalmente as foices Cadel Vritra, Dragota Vritra e Vyasa Vritra. E eu beijei a foice Melsri Vritra. Disse Yannick, interrompendo a conversa e arrancando uma risada surpresa de todos, até mesmo de Valen. A assistente Afene limpou a garganta e afastou a franja escura dos olhos enquanto se movia para uma nova postura. O que eu estava tentando falar? Valen disse enquanto o barulho diminuía. É que não é incomum que as foices façam conexões sociais com sangues de alto escalão. Só que o professor Grey não é um nobre de alto escalão, até onde sabemos. Deacon apontou, levemente ofegante por falar e se alongar ao mesmo tempo. E além disso, a foice Serisvritra é conhecida por ser uma reclusa. Ela não faz visitas sociais. Fiquei de fora da conversa, envergonhado demais por congelar na frente da foice para dizer qualquer coisa ou chamar a atenção para mim. E é claro que Maela escolheu aquele momento para se inclinar para mim novamente e perguntar. Ei, você está bem? Você parece um pouco abalado. Tá mais para congelado. Disse Pascal, iniciando outra rodada de risadas mal reprimidas. Maela lançou um olhar de advertência, e ele ergueu as mãos, balançando levemente. Brincadeira, calma. A assistente Afene limpou a garganta novamente, mas antes que ela pudesse repreender alguém por conversar, todos os olhos se voltaram para a frente da área de preparação, onde um oficial do evento usando uma máscara de demônio vermelho tinha acabado de aparecer, marchando até nosso espaço e olhando ao redor. Quase no mesmo momento, a porta na parede dos fundos da área de preparação se abriu, e o professor entrou, com Lady Caera logo atrás dele.
O professor levantou a mão e parecia prestes a dizer algo para a classe quando reparou no oficial. Professor Gray da Academia Central? O funcionário perguntou em um tom cortante. Você está aqui por causa do torneio? O professor perguntou. Espero não ter feito você esperar muito. Os olhos do funcionário se estreitaram por trás da máscara enquanto ele atravessava a sala e estendia a mão, que o professor apertou superficialmente. Você não fez, o que é bom porque eu tenho mais 4 líderes de equipe para encontrar. Ele fungou indignado e começou o que parecia um discurso muito ensaiado. Os duelos não mágicos desarmados começam em 20 minutos, professor. Várias partidas acontecerão simultaneamente, mas seus alunos serão colocados nessas plataformas mais próximas quando possível. Os alunos devem estar prontos no ringue designado mais tardar 5 minutos antes do início da luta. Este é um torneio de eliminação única. A perda ocorre por nocaute, desistência ou por ser forçado a sair do ringue. Tenho certeza que não preciso lembrá-los, mas a magia não é permitida sob nenhuma circunstância. Qualquer uso de mana, além do fortalecimento latente do corpo causado pela presença de runas, resultará na perda imediata da partida e na expulsão do Victoriad. Além disso, atacar com intenção de mutilar ou matar também é proibido. Ele respirou fundo enquanto desenrolava o próximo pedaço de seu pergaminho. Os primeiros competidores da Academia Central são Enola, de Sangue Frost, no ringue 6. Deacon, de Sangue Favager, ringue 7. Portrel, de Sangue Gladwin, ringue 9. Sloane, de Sangue Love, ringue 11. Eu suspirei de alívio. Pelo menos eu não era um dos primeiros a lutar, então não seria o primeiro a ser eliminado do torneio. Provavelmente. O professor Gray verificou com os 4 alunos nomeados para garantir que eles tinham entendido seus respectivos rings, então agradeceu ao oficial. Ele assentiu de volta. Também pedimos que o líder da equipe, neste caso, você, professor, permaneça presente caso surja algum problema. Girando nos calcanhares, o homem se apressou para fora de nossa área de preparação, em direção à próxima. Bem, todos vocês ouviram. Vamos! O professor fez uma pausa, seu olhar varrendo os alunos. Vocês parecem um bando de pintinhos esperando para serem alimentados. Disse ele com um suspiro. Suponho que nenhum de vocês vai se concentrar até que eu explique, correto? O que a foice queria com você? A assistente Briar perguntou em um tom abafado. O professor deu de ombros. Bebemos chá e conversamos casualmente. Nada especial. A assistente Briar bufou e revirou os olhos quando a assistente Afene passou um braço em volta de seu ombro, sorrindo. Meu avô não vai acreditar que eu estava tão perto de uma foice, nem mesmo no Victoriad. Laurel se inclinou para perto de Mayla. Em uma voz cantante, ela sussurrou. Amante secreto. Todos explodiram em perguntas e comentários animados, mas o professor fez um gesto para nos aquietar. Enola, Deacon, Portrel, Sloane. Vão para os seus respectivos rings. O resto de vocês, prestem atenção. Enola e os outros se apressaram para as fileiras de rings de combate e esperaram. Assim como o oficial havia dito, eles estavam bem próximos, perto o suficiente para ver todas as 4 lutas ao mesmo tempo. Corri para a frente para ter uma boa visão, o resto da classe logo atrás de mim, e acabei espremido entre Mayla e Brion. Enola foi a primeira a entrar em seu ringue, caminhando confiante pelas escadas logo atrás do oficial que a conduzia, seus cabelos dourados brilhando à luz do sol. Deacon, por outro lado, andava como se estivesse sendo enviado para o escritório do diretor, seus pés arrastando no chão, sua cabeça girando constantemente para olhar para nós. Quando Portrel fez o mesmo, bufei com um sorriso. Depois de toda a sua conversa fiada sobre eu estar nervoso,
lá estava ele, constantemente olhando por cima do ombro para olhar para Valen, mesmo quando ele estava no ringue em frente ao seu oponente. Os combatentes foram apresentados um por um, atraindo alguns aplausos animados da plateia, mas principalmente de seus próprios colegas de classe em cada área de preparação. Em seguida, um organizador e um árbitro gritaram as instruções, suas vozes se misturando e ficando enlameadas competindo entre si e com a multidão. De acordo com o que eu tinha lido sobre o Victoriade, os torneios estudantis eram em sua maioria apenas um evento de aquecimento, incrivelmente importante para os alunos e nossos sangues, mas ainda assim sem muito público. O fato de que as arquibancadas estavam apenas meio cheias provava isso, mas não me incomodava. Uma multidão menor significa menos pessoas para me ver levar uma surra. Os oficiais levantaram a mão direita e, de uma só vez, gritaram para começar. Foi caótico tentar acompanhar todas as 4 lutas ao mesmo tempo, sem mencionar todas as outras batalhas acontecendo na nossa frente que não eram da Academia Central. Eu vi Deacon mal se esquivar quando uma garota de pele escura com um moicano verde musgo pulou e tentou dar uma joelhada no peito dele, mas ao mesmo tempo Sloane acertou um soco que derrubou seu oponente no chão, e minha atenção se voltou para sua luta. Sloane pulou em seu oponente, um garoto de ombros largos em um uniforme verde e dourado, jogando joelhadas e cotoveladas. Mas Deacon soltou um grunhido e então eu voltei para sua luta bem a tempo de vê-lo tropeçar para trás através da barreira de proteção para cair duro no chão. Ao meu lado, Brion escondeu o rosto na mão, e houve um coro de gemidos do resto da classe. Mayla agarrou meu cotovelo e apontou para Portrell, e senti uma pontada distinta de inveja vendo o garoto maior agarrar o punho de seu oponente no ar. Ele é tão forte. Eu murmurei. É loucura. Ah, essa doeu. Milo estremeceu quando Portrell jogou o garoto com quem estava lutando no chão antes de nocauteá-lo com 3 socos rápidos no rosto. Isso aí! Nocaute nele! Remy gritou, seus punhos erguidos no ar acima de sua cabeça. Outro aplauso subiu, e eu percebi com um choque de excitação que Sloane ganhou sua partida também. Muito bem, Sloane! Eu gritei, rindo quando Brion jogou o braço em volta do meu pescoço e pulou de emoção, torcendo junto comigo. Várias outras lutas também já haviam terminado, tornando mais fácil ver os ringues de trás, onde Enola ainda lutava de igual para igual com uma garota que era pelo menos 10 centímetros mais alta e 15 quilos mais pesada que ela. Mas isso não importava. Enola lutou como um demônio louco. Ela era tão talentosa que era difícil acreditar que eu estava competindo no mesmo torneio que ela. Mesmo que a outra garota fosse maior, Enola era uma lutadora muito melhor. Ouvindo a ovação de uma torcida em outra área de preparação, inclinei-me sobre o corrimão e apontei os alunos da outra escola para Mayla. Você sabe de que academia eles são? Não tenho certeza. Disse ela com um encolher de ombros, sem tirar os olhos arregalados da luta de Enola. Academia Bloodrop. Marcos disse, aparecendo entre mim e Brion. Eles tentaram muito me recrutar, mas meus pais estavam determinados a me enviar para o domínio central para treinamento. Eles parecem muito intensos. Eu disse, observando as fileiras de alunos gritando e pisando em uníssono. Havia muito mais deles do que de nós, já que nos deram uma área de preparação particular longe do resto dos alunos da Academia Central. Laurel começou a torcer. É nula! É nula! E acenando com os braços para todos os outros, nos encorajando a torcer junto. O nome ecoou pelo estádio com o ritmo de um tambor. Nosso canto continuou até que a luta acabou, que foi vários minutos depois das outras. Eu me envolvi tanto que me vi mergulhando e me abaixando, acompanhando os movimentos de Enola sem pensar. Ei, cuidado, Sete! Marcos resmungou quando eu acidentalmente pisei em seu pé. Eu parei e dei-lhe um sorriso de lábios apertados. Foi mal. Mayla riu,
me cutucando nas costelas. Você é tipo um nerd de luta, 7. Eu mostrei minha língua para ela, mas depois voltei minha atenção para a luta. Ficou bem claro quando a garota maior começou a se cansar, e quando isso aconteceu, Enola se aproximou para terminar com uma das combinações especiais que o professor Gray nos ensinou. Ela deu vários socos e chutes em rápida sucessão, cada um cronometrado para tirar vantagem da ação defensiva mais provável de sua oponente, levando a garota ao desespero. Cada esquiva ou bloqueio era mais selvagem e imprevisível que o anterior, e ela terminou com uma cotovelada giratória na menina indefesa. Ou pelo menos foi assim que o professor explicou. Nossa área de preparação explodiu. Mayla pulou nas minhas costas, me surpreendendo e quase me derrubando, mas nós apenas rimos e aplaudimos ainda mais alto. Enola, Sloane, Deacon e Portrell entraram na área de preparação logo após aplausos barulhentos. Eu dei um tapa no braço de Deacon. Não fique tão triste. Você não se saiu tão mal, considerando que nem conseguia ver direito. Tanto faz, pelo menos agora eu posso apenas sentar e relaxar. Ele murmurou, me dando um sorriso agradecido. E ver o resto de vocês apanharem, é claro. Eu queria parabenizar Enola também, mas fiquei com o grupo de Deacon, Mayla e Linden quando percebi que ela estava indo atrás do professor. Então, como eu me saí? Ela perguntou, quase baixinho demais para eu conseguir ouvir, com Remy e Portrell lutando e gritando um com o outro. Sua execução foi um pouco descuidada. Você teria vencido na metade do tempo se tivesse. Ele fez uma pausa, então pareceu relaxar um pouco. Você se saiu bem. Enola sorriu enquanto se afastava, e trocamos olhares por um instante. Eu dei a ela um polegar para cima e murmurei. Ótimo trabalho. Então ela foi absorvida pelo grupo enquanto Brion, Linden, Marcos e Pascal começaram a enchê-la de perguntas e reviver seus momentos favoritos de sua luta. Parecia que apenas alguns segundos se passaram antes que o oficial mascarado estivesse de volta, interrompendo a celebração em nossa área de preparação. Ele repetiu a parte de seu discurso anterior sobre onde ir e não usar magia, blá blá blá, e eu senti a tensão em meu corpo enquanto ele se preparava para anunciar a próxima rodada de lutas. Remy, de sangue Seabrook, ring 7, Laurel, de sangue Redcliffe, ring 8, Mayla, de sangue Five Arter, ring 9, 7, de sangue Milville, ring 11. Uma mão me agarrou e apertou. Boa sorte, 7. Mayla disse animadamente. Vamos mostrar a todos o quanto aprendemos, ok? Sim. Eu disse, minha voz saindo rouca. Então estávamos todos marchando para o campo de combate junto com uma dúzia de outros alunos de outras escolas. Eu imediatamente apaguei e esqueci para qual ringue eu deveria ir, e acabei andando em círculo antes que um oficial me pegasse pelo braço e me arrastasse para o ringue 11. Meu rosto queimou quando ouvi risos da área de preparação mais próxima, mas não me virei para olhar de qual academia era. Pisquei e de repente o oficial estava me empurrando para a plataforma de combate, em frente ao meu oponente. Ele não era muito mais alto do que eu, mas era atlético, muito diferente de mim. Eu tinha braços pálidos e finos, mas os dele eram bronzeados e musculosos. Minhas pernas tremiam, mas as dele eram fortes como troncos de árvores. Seu uniforme era vermelho e cinza, e ele usava uma máscara preta com runas escarlates pintadas. Não é justo! Alguém por perto gritou. Desta vez eu me virei para olhar e percebi que estava bem ao lado da área de preparação da Academia Bloodrock. Um menino enorme, se é que era um menino, e não um ogro da montanha disfarçado, estava encostado no parapeito e balançando a cabeça. Como você teve tanta sorte, Adin? Eu não sabia que eles estavam deixando criancinhas competir neste evento.
Todos os seus colegas deram gargalhadas apreciativas e aplaudiram meu oponente, que estava sorrindo agora sob sua máscara preta. O oficial disse algo que não entendi, então um gongo pesado anunciou o início da luta. Meu oponente nem mesmo adotou uma postura, apenas passeou pelo ringue em minha direção. Com um ar casual, ele deu um chute na direção da minha barriga, olhando para mim com uma mistura frustrante de pena e desdém. Meu treino me fez reagir. Dei um passo para o lado e para frente enquanto mirava um chute baixo em seu tornozelo, tirando seu pé do chão. Ele caiu direto com um grunhido de dor, suas pernas indo em direções opostas, mas eu já havia invertido minha postura e chutado para trás com a outra perna, meu calcanhar conectando solidamente com a têmpora do meu oponente. Ele caiu de lado, a máscara torta e os olhos rolando para trás em seu crânio. E acabou. Pares de alunos ainda estavam lutando ao meu redor, mas o juiz que julgou minha luta pulou no ringue e gritou minha vitória acima do barulho, então me instruiu a esperar ao lado do ringue até que todas as lutas terminassem. O garoto atordoado se mexeu, então parei e ofereci minha mão para ajudá-lo a se levantar, mas ele a afastou e se esforçou para se endireitar. Descendo os degraus para o chão do campo de combate, olhei em volta para as outras lutas sem realmente vê-las, sem ter certeza ainda do que havia acontecido. Boa sorte, Vogard! Disse o garoto grande atrás de mim, cruzando os braços enquanto se levantava. Ele era tão alto quanto Remy, mas musculoso como o Portrel. Seus olhos eram de um vermelho sangue escuro por trás de sua máscara. É melhor você torcer para não acabar no ringue comigo. Eu vou quebrar sua bunda magrela em duas. Fazendo meu melhor para não parecer tão assustado quanto eu me sentia, qualquer alegria pela minha vitória esquecida, eu tentei observar Mayla, mas minha cabeça parecia estar cheia de alcatrão, e eu só pensava no grande e furioso ogro me encarando na área da Bloodrock, e me perguntava se ele ia pular em mim como um animal selvagem. Vários minutos se passaram em um transe antes que eu fosse instruído a voltar para a área de preparação com Mayla, Laurel e Remy. Com uma pontada de culpa, percebi que nem tinha visto se Mayla ganhou. Pelo jeito que ela estava sorrindo, no entanto, eu achei que sim. Eu perdi toda a sua luta. Ela disse animadamente enquanto caminhávamos lado a lado. Tipo, eu pisquei e acabou. O que aconteceu? Ele ganhou. Yannick gritou, pulando o corrimão e correndo para nós, seguido por Marcos. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, eu estava sentado em seus ombros sendo balançado enquanto eles começavam a gritar. Se é TH! Se é TH! Se é TH! Se é TH! Eu tive que me abaixar para evitar bater com a cabeça quando entramos na área de preparação, que estava em alvoroço. Foi um puta movimento! Alguém gritou. Vitória mais rápida até agora. Disse outra pessoa, e continuou assim por 1 minuto ou mais, com todos gritando e me parabenizando. Eu gostaria de ter apreciado mais, porém minha mente estava zumbindo e eu tive dificuldade em acompanhar o que estava acontecendo. Meus pensamentos saltaram da sensação surreal de ser aplaudido para a memória da luta, que agora parecia um sonho meio esquecido, e então para a ameaça do menino Bloodrock. Bati o olho no professor Gray, e meu humor se neutralizou. Ele não disse uma palavra, mas me deu um aceno de cabeça antes de se virar para dar as boas-vindas ao oficial do evento, que estava de volta mais uma vez. Quando a primeira rodada de batalhas acabou e todos lutaram, apenas Deacon, Remy e Linden perderam. As lutas duraram mais na segunda rodada, mas com apenas metade dos combatentes restantes, foi rápido. O destaque foi definitivamente quando Laurel soltou um grito de pânico quando por pouco não pegou o joelho de seu oponente em direção à sua boca, acabou tropeçando para trás e caiu do ringue sozinha, o que, é claro, foi recebido com grunhidos e um silêncio constrangedor por parte do resto da turma. Mas ela não foi a única aluna a cair no segundo turno. Sloane,
Pascal e Brion se juntaram a ela logo depois. Por mais que eu queira dizer que minha segunda luta foi tão legal quanto a primeira, não foi. Minha oponente era uma garota de alguma academia em Etril, e ela ficou para trás e saltou ao redor do ringue como se estivéssemos em um baile formal em vez de um torneio de combate. Nossa luta na verdade foi a mais longa, e só terminou quando eu corri para agarrá-la e jogá-la para fora do ringue. Ainda assim, fiquei feliz por não ter tirado o grande ogro de Bloodrock, pelo menos até Mayla ser chamada para o ringue 11. Eu gemi, me sentindo um pouco doente quando ele pulou na plataforma diante dela, estalando os dedos e olhando de canto de olho como um bandido de rua comum. Mayla, sangue faz verter contra Gregor, sangue vou com Ru. Anunciou o oficial, sua voz perdida em um emaranhado de outras, e então o gongo soou. Gregor trovejou pelo ringue e deu um grande golpe com as costas da mão em Mayla. Ela rolou por baixo e chutou a parte de trás do joelho dele, mas ele girou com uma velocidade assustadora e tentou pisar nela. Ela mal se jogou para fora do caminho, mas tinha sido uma armadilha. Usando a perna que ele pisou, ele se lançou na outra direção, seguindo-a. Quando o joelho dele atingiu o peito dela, Mayla foi levantada do chão e jogada no ar. Meu próprio peito e estômago se contraíram como se eu tivesse sido chutado, mas meu primeiro pensamento foi que pelo menos a luta havia acabado, e ele não tinha machucado ela tanto assim. Eu engasguei com esse pensamento quando seu punho enorme envolveu seu tornozelo, puxando o corpo em pleno ar de volta para a plataforma ao invés de deixar sair do ringue. Ei! Eu gritei, minha voz falhando um pouco. Parecia muito claro para mim que Gregor tinha toda a intenção de machucar Mayla, não apenas vencê-la, mas a arbitragem oficial da luta não reagiu. Mayla estava atordoada no chão e nem tentou bloquear ou esquivar quando a bota de Gregor acertou em suas costelas, fazendo-a rolar pela plataforma de duelo. De alguma forma, ela usou o impulso do impacto para ficar de pé, mas estava sem fôlego para atacar de volta com eficácia. Por dentro, eu estava implorando para ela desistir, mas eu não conseguia nem gritar, apenas assistir com horror enquanto Gregor afastava suas defesas e a agarrava pela garganta. Mayla foi levantada do chão até ficar cara a cara com ele. Gregor parou ali, as mãos de Mayla em volta de seu pulso, lutando debilmente para se libertar. O que diabos esse cara está fazendo? Marcos cuspiu. Oh, merda! Alguém amaldiçoou, e eu percebi que a maioria dos meus colegas estava assistindo a luta de Enola e não tinha visto o que aconteceu. Ele vai. Gregor virou-se para nossa área de preparação, sorrindo sob sua máscara. Então sua mão avançou como um ariete no estômago de Mayla, o som audível mesmo de onde eu estava. Ele a socou novamente, então a deixou cair. A bile subiu no fundo da minha garganta enquanto ela se enrolava, obviamente ainda consciente, mas gravemente ferida. Eu queria sair correndo e ajudar, ou dar um soco na cara grande e estúpida de Gregor, mas em vez disso fiquei ali enquanto as assistentes Briar e a Fene saíam e ajudavam Mayla a voltar para a área de preparação. Fiquei de lado enquanto eles a deitavam em um dos sofás e verificavam se havia costelas quebradas. Eu não disse nada mesmo depois que eles aplicaram pomada para aliviar a dor e a envolveram em toalhas meio congeladas. Só foi depois que o professor se aproximou que eu saí do transe, movendo-me para sentar aos seus pés e no final do sofá. Você está viva? Ele perguntou. A resposta de Mayla foi abafada por baixo de uma toalha. O professor encontrou meu olhar, seu rosto impassível, exceto por um aperto ao redor de seus olhos e no canto de sua boca. Minhas mãos se fecharam em punhos, o que o professor deve ter notado, porque ele perguntou. Você está com raiva, Sete? Sim. Eu disse, minha voz crua. Bom. Use isso. Então ele se afastou novamente enquanto o resto das lutas terminava. Ele é tão bom para motivar a gente, não é?
Eu disse. Mayla deu uma risadinha, então gemeu por baixo de seus embrulhos. Não me faça rir. Ela resmungou, suas palavras mal discerníveis. Mas, não vá embora, ok? Houve uma agitação estranha no meu estômago e peito com suas palavras. Sim, beleza. Estou bem aqui. Você apenas descanse. Não sei se foi o destino, ou sorte, ou talvez apenas que os organizadores do evento tivessem um senso de humor cruel, mas na próxima rodada eu, é claro, iria contra Gregor, de sangue vou com Ru. Quando eu vi o atacante gigante da Academia Bloodrook se aproximando do ringue 11 pela outra direção, meu estômago embrulhou. De repente eu queria gritar com o oficial que eu desistiria e fugiria. Mas eu estava com medo até de fazer isso. Havia algo mais, porém, por baixo do medo. A imagem de Mayla machucada e ensanguentada sob um embrulho de toalhas geladas o alimentou como lenha. Mesmo que eu não pudesse colocar um nome nesse sentimento, eu sabia que precisava disso se eu quisesse entrar no ringue com Gregor, quanto mais lutar contra o monstro. E então eu acolhi esse sentimento, imaginando minha amiga, vendo-a lutar contra Gregor em minha mente, enquanto eu esperava que o oficial nos acenasse para a plataforma de luta. Eu pensei em como ele propositalmente prolongou a luta, como ele tentou não apenas vencer, mas machucá-la. Como ele havia conseguido. Ouvi a voz do professor Gray na minha cabeça. Você está com raiva, Seth? Sim, eu estava com muita raiva, mas existiam mais camadas de sentimento. E eram camadas profundas. Desespero, motivação, ânsia, tudo estava queimando sob a névoa do medo em minha mente e espírito. E por isso não corri. Entrei no ringue e olhei para Gregor. Ele sorriu de volta. Todo o resto ficou desfocado. Então o gongo soou. Meu corpo começou a se mover antes que eu tivesse qualquer tipo de plano ou pensamento sobre o que fazer. Eu me senti como apenas mais um espectador enquanto dei um passo rápido para frente e mergulhei para a direita, logo abaixo da abertura que eu sabia que Gregor lançaria. Eu o acertei com 2 socos rápidos no rim, em seguida, recuei para fora do alcance do chute nas costas que se seguiu. Gregor era mais forte do que eu. Ele era mais rápido do que eu, também, e tinha uma postura melhor. Eu nunca tive que lutar contra ninguém que tinha o mesmo poder bruto em seus ataques. Mas o professor Gray não tentou me fazer tão forte quanto Enola ou tão eficiente quanto Valen. Ele sabia que eu não poderia ganhar apenas com talento. Em vez disso, ele me ensinou a desenvolver meu próprio estilo, a me apoiar em meus talentos naturais. Analisar meu oponente. Antecipar seus movimentos. Planejar meus contra-ataques. Era quase como um quebra-cabeça. Veja o que o oponente faz, considere as posturas e combinações que o professor me ensinou e depois use na hora certa. Era um estilo de luta no qual eu poderia me destacar. Antecipando os ataques de Gregor, eu me abaixei e me esquivei, dando alguns socos e chutes quando ele dava abertura, mas recuando de qualquer esforço para me encurralar. As poucas vezes que seus golpes acertaram, eles derrubaram minhas defesas inadequadas e quase me esmagaram. Ainda assim, estava funcionando. Você pula como um sapo assustado. Gregor grunhiu depois de alguns minutos. Seu rosto largo e feio estava vermelho e os nós dos dedos estavam brancos. Você está se envergonhando. Lute ou saia do ringue, sapo. Ele lançou uma série de socos, cotoveladas e joelhadas dos quais eu mal consegui escapar, embora eu tenha acertado um chute forte na parte interna de sua coxa em troca. Toda vez que eu acertava um golpe, ele inchava e ficava ainda mais vermelho, como um tomate cheio de água prestes a estourar. Mas o verdadeiro problema era que eu não o estava machucando. Meus chutes e socos apenas ricocheteavam em seu corpo musculoso, como se ele estivesse vestindo uma armadura. Eventualmente, minha estratégia falhou.
Gregor lançou uma combinação prolongada de chutes rápidos e rasteiras, tentando me colocar no chão. Depois de vários movimentos, eu levantei meu pé para evitar um chute baixo no meu tornozelo, respondendo com um chute na lateral de seu joelho. Eu me estiquei demais e não consegui colocar meus pés de volta a tempo de evitar que seu grande cotovelo batesse em meu ombro e me levasse dolorosamente ao chão aos seus pés. Com um rugido de vitória, Gregor caiu em cima de mim, batendo o joelho no meu estômago. O som das minhas costelas quebrando cortou minha mente como uma adaga, rasgando meu foco. Meu torso inteiro se iluminou com uma dor quente. O ar em meus pulmões saiu em um grunhido sem som, e eu não conseguia recuperar o fôlego. O punho de Gregor caiu, como um martelo, na lateral da minha cabeça, fazendo o ar ricochetear na plataforma de combate e enchendo meus ouvidos de zumbido. Atordoado, incapaz de me defender, apenas olhei para ele e esperei que me batesse até ficar inconsciente. Só que o próximo soco não veio. Em vez disso, Gregor se levantou e me deu as costas, com os braços abertos enquanto gritava algo para seus colegas de classe. A resposta deles foi um rugido sem sentido em meus ouvidos com defeito. Concentrei-me em tentar respirar, até que meus pulmões finalmente inflaram novamente e minha cabeça clareou um pouco, bem a tempo de Gregor agarrar a frente do meu uniforme e me colocar de pé. Espero que você tenha gostado daquilo enquanto durou. Disse ele, sua respiração quente no meu ouvido. É a minha vez de me divertir agora. Minha cabeça caiu para trás quando ele bateu com a testa na ponte do meu nariz com força suficiente para quebrar minha máscara, que caiu aos meus pés. O mundo saltou, mudando de posição quando meus olhos perderam o foco. 3 Gregors riam na minha cara. Ficar sem máscara na frente do soberano? Seu verme! Você deve ser punido! Mãos enormes e firmes envolveram minha garganta e me levantaram do chão. Em algum lugar, tão distante que poderia ter vindo de outro domínio, ou mesmo do outro continente, alguém gritou meu nome. Meus dedos agarraram os pulsos de Gregor inutilmente. Eu me rebati, chutando suas pernas e dando joelhadas em seus lados, mas eu poderia muito bem estar lutando contra uma estátua de mármore. O pensamento selvagem e irracional de que esse menino ogro ia me matar naquele momento tomou conta de mim, e o desespero queimou um pouco da névoa que nublava minha mente. Concentrei-me em meu pulso, seguindo a batida de tambor em meu crânio para voltar à consciência. Soltando seus pulsos, empurrei meus braços entre os dele, forçando-os o máximo que pude. Não foi o suficiente para quebrar seu aperto, mas me deu espaço suficiente para dobrar minhas pernas em meu peito. A dor das minhas costelas quebradas tentou roubar minha respiração novamente, mas eu me concentrei naquele pulso, sincronizando minha respiração com as batidas pesadas. Enfiei um pé entre seus braços estendidos e chutei com força, meu calcanhar atingindo seu nariz com um estalo molhado. Chutei de novo. Depois de novo, então me preparei. Com um grito de guerra animalesco, Gregor me derrubou em direção ao chão. Eu cambaleei para a frente, apenas colocando minhas mãos em volta de seu pescoço e puxando-o para baixo comigo. Quando atingimos o chão, meu joelho estava logo abaixo de seu plexo solar, e todo o peso de seu próprio ataque combinou com o peso de seu corpo para levar meu joelho em seu externo e o núcleo de mana abaixo dele. Senti algo se mover e quebrar na minha perna ou talvez no meu quadril. Tudo doía enquanto eu era esmagado sob Gregor, então era difícil dizer. A arena brilhou em preto, então lentamente apareceu de volta, borrada nas bordas, mas ainda lá. Estava muito tranquilo. Quase pacífico, como um bom lugar para se deitar e morrer. Gregor rolou de cima de mim, se deitando de lado. Sua boca estava abrindo e fechando rapidamente, seus olhos esbugalhados. Então ele engasgou e um fluxo de vômito espirrou na plataforma entre nós. Um golpe suficientemente forte no núcleo de mana era como levar um chute entre as pernas.
E eu tinha acabado de aplicar força suficiente em seu externo para quebrar meu quadril, eu tinha certeza. O oficial estava na plataforma conosco agora, gritando, mas a minha cabeça estava em um barril de piche, me impossibilitando de ouvir direito. Ainda assim, eu entendi mais ou menos. Rolando pelo vômito de Gregor, eu o empurrei de costas e me forcei a ficar de joelhos, enviando relâmpagos de dor por todo o meu corpo. Eu levantei meu punho cerrado e tentei encontrar os olhos de Gregor, embora nenhum de nós parecesse ser capaz de se concentrar. Você, desiste? Ele tossiu, balançando a cabeça. Juntei o máximo de força que pude e dei um soco no plexo solar, dando a seu corpo mais um monte de dor e convulsões. Desiste? Perguntei de novo, lutando até mesmo para falar. Gregor tossiu baba com vômito e cuspiu no chão. Um único e superficial aceno de cabeça, e então seus olhos se fecharam. Uma mão firme mas cuidadosa me puxou para longe de Gregor. Eu gritei quando algo se moveu no meu quadril, e a mão me soltou, me deixando cair de costas. O oficial estava falando rapidamente, mas as palavras não tinham sentido. A visão embaçada ficou mais intensa, escurecendo e lentamente engolindo tudo que eu podia ver. Um último pensamento passou pelo meu cérebro cansado antes que eu perdesse a consciência. Eu ganhei.